Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro, Novo Dia, aquele programa que te mantém informado sobre tudo o que acontece. E aí, quando chega uma notícia de um jundiaense fazendo bonito no esporte, aí é a coisa mais linda, né, da gente fazer esse programa. Eu estou recebendo aqui o Pedro Valasco, falei certo? Falou corretíssimo. Ele é atleta fisiculturista e ficou em quarto lugar numa competição que aconteceu recentemente na categoria de sub-23, que foi a São Paulo Fisiculturismo Fitness. Pedro, antes de mais nada, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Ele nem mora mais em Jundiaí, embora seja jundiaense, e arrumou um tempo para estar comigo aqui falando, então eu quero muito agradecer. E vamos logo de cara falando sobre como foi essa competição, porque, pelo que eu fiquei sabendo, foi bem concorrida, bem competitiva aí. Foi. Fala pessoal, tudo bem? Cara, eu que queria agradecer, na verdade, tinha que dar um jeito de vir aqui a hora que apareceu a oportunidade, então, pô, a gente fez de tudo pra estar aqui, foi bem legal poder estar aqui falando com você. E, nossa, realmente, assim, é uma competição bem disputada, principalmente pela estrutura, como é muito bem organizado esse evento lá na capital. A maioria dos atletas querem ir lá e participar desse evento, então tem muito atleta, tem muita gente querendo competir, é bem puxado, mas é muito bem organizado nesse sentido. Então, embora tenha um nível elevado, o tratamento é muito bom, o individual de cada um ali, então foi bem divertida a experiência, muito legal, muito diferente. Queria aproveitar a oportunidade que você está aqui para falar um pouquinho sobre essa modalidade esportiva, porque é pouco falado, vamos, né? E as pessoas hoje em dia, elas vão muitas vão pelo óbvio, né? Futebol, tênis, tal. E você escolheu uma modalidade que é o fisiculturismo. Numa competição como essa, o que é que está sendo avaliado? Então, esse esporte está crescendo bastante agora, Sim. recentemente, é uma modalidade que está bastante em alta, né? Felizmente, né? Felizmente, é uma coisa que eu faço já há muitos anos, embora eu não tenha competido muitas vezes, eu já pratico isso, tem 8 anos, né, na musculação e tudo mais. Mas eu comecei como todo garoto brasileiro ali, jogando bola. Então eu comecei jogando Uhum. bola. Desde pequeno, na verdade, era música e futebol, né? Então eu sempre fui percussionista e jogava bola no gol, né? Então treinava ali, brincava de jogar bola e tudo mais. Por um tempão foi assim. Só que aí, depois que eu cresci um pouco mais, lá para os meus 14 anos de idade, que eu dei aquela espichada de altura e tal, eu era um pouquinho acima do peso, e eu aproveitei que eu cresci, eu emagreci porque eu cresci, minha mãe treinava, eu falei, mãe, quero treinar com você. Uhum. E aí comecei a treinar com ela para não engordar de novo. E aí ficou. Aí peguei gosto e conheci a modalidade depois ali no meio, estando ali no meio, eu conheci a modalidade. E no fisiculturismo, né, igual você perguntou, no geral, em todas as categorias, a gente avalia o corpo. Então, é uma competição ali de físicos. Então, composição corporal. É avaliado ali o físico das pessoas. E aí tem uma série de regras de cada categoria que tem que ser seguidas, de avaliações. E as pessoas que se saem melhor dentro desses quesitos são as que geralmente são premiadas, que vencem, né? No caso da Sub-23, quais seriam? No caso da Sub-23, a Sub-23 ela é simplesmente uma divisão por idade. Tá. Então, dentre as categorias, tem a Sub-23, tem a Sub-19 e tem a aberta. No meu caso, eu fui na Classic Physique Sub-23, que é a categoria dos físicos clássicos. A ideia dessa categoria é relembrar o físico dos anos 80, 90, da época dos atletas, da época de ouro que a gente fala, né? E nesse nosso caso, a gente avalia o corpo inteiro, então tronco e membros inferiores, e a gente avalia coisas como a definição muscular, a densidade muscular, volume muscular, proporção. Então, avalia os dois lados, se está proporcional, se não está, né, a estrutura corporal do atleta e a maneira com que ele posa, com que ele mostra. Então, na competição tem árbitros, vai de 3 até 7 árbitros, depende do campeonato, do evento, e eles vão pedindo as poses que a gente chama de poses compulsórias. E aí, com os atletas lado a lado fazendo as mesmas poses, eles avaliam um a um do lado do outro ali, né? E começa todo mundo com 100 pontos, por exemplo. Começa todo mundo com 10 pontos. E aí você não ganha pontos, eles vão sendo retirados isso.
Conforme eles vão encontrando os defeitos ou as falhas, eles vão tirando pontos. Quem perde menos pontos, ganha. É assim que mais ou menos funciona a avaliação. Pedro, como todo atleta, além da alimentação, que eu queria falar sobre isso também, todo atleta precisa abrir mão de coisas, né? Como é que, como é que se tornou a sua vida a partir do momento que você decidiu seguir esse caminho? Dentro do fisiculturismo, essa questão de abrir mão, ela é bem radical, assim. Porque diferente dos outros esportes, a gente tem que viver ele da hora que acorda até a hora que vai dormir. E é literalmente isso, porque até as horas de sono a gente controla certinho. Jura? Porque o sono também vai refletir Interfere. no resultado final do que aquilo que a gente quer apresentar. Então a gente tem a dieta, que aí a gente não pode comer à vontade, a gente tem dia que a gente pode comer, dia que a gente não pode. Até coisas que são saudáveis que as pessoas comem, às vezes a gente não pode comer. Tem que ser calculado, tem que ser pesado, tem um horário. Então tem um despertador lá que toca para eu comer no horário, para eu tomar o que eu tenho que tomar no horário. E se passa muito do horário, tá errado. Eu tenho que comer naquele momento. Então tem toda essa restrição. E tem a água também, que a gente calcula a quantidade de água que a gente tem que tomar no dia. Então, por exemplo, na minha última semana de competição, eu tava tomando água, normalmente eu tomo de 5 a 6 litros por dia, tipo, normalmente. Na semana final, a gente vai aumentando essa água. Então, na segunda-feira eu tinha que tomar 7, na terça 7, na quarta 8, na quinta 9, na sexta 10, no sábado Nossa. 1, porque era um dia antes do campeonato. É. Então, tipo, até a manipulação de água a gente tem que fazer e no dia a gente tem que beber. Então, tem uma festa de aniversário, vai ter bolo, não pode comer. Vai tomar um refrigerante? Não dá, tenho 10 litros de água para tomar, não consigo tomar nem um copo de refri. E é normal, e assim, é todo dia, né? Porque os outros esportes também tem que ter o treinamento, Disciplina, né? as horas de treino e tudo mais. Só que a gente tem que ter as horas de treino, as horas de cardio e as refeições. Tipo, não posso, depois de um treino cansativo, pegar e comer um lanche, porque eu me matei no treino, eu dei tudo no treino. Não posso, tenho que comer arroz, frango, às vezes nem tem arroz, dependendo da fase. E é isso aí, se vira com o que tem. E treino, quantas horas de treino? Treina-se todo santo dia. Todo santo dia não, a gente tem alguns dias de descanso. Tem? Tem, eu faço 5 treinos na semana, por exemplo, eu tenho 2 dias de descanso. A recuperação é importante, se a Sim. gente não recupera, não rende, e aí não vale a pena. Às vezes muito dá, extravasa demais, né? Mas treino eu geralmente faço musculação 1h30, quando é um treino muito longo, no máximo 2 horas de treino, assim, de musculação. Hum. E aí vem os cardios, né, que é aquele treino, é o treino aeróbico que a gente fala, que a depender da fase vai aumentando e diminuindo. Eu cheguei a fazer na fase final da minha última competição, que foi esse final de semana, 2 cardios de 1 hora por dia e o treino. Então dava aí umas 4 horas, 3 horas e meia de treino todo dia. Se for contar, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era fazer um cardio de 1 hora, antes de comer, antes de tudo. Meu Fazia um Deus. cardio de 1 hora, depois já fazia minha refeição e tudo mais, chegava horário do treino, ia treinar, depois do treino direto, mais 1 hora de cardio. Então, das 8 horas do dia ali, metade era treinando. Treinando. É isso aí. Na verdade, nunca não deixa de ser o atleta, né? Você vive em função disso, É praticamente, uma né? rotina, né? Sim. Houve um momento em que você teve a certeza que você estava no caminho certo? E que momento foi esse? Ah, na verdade, eu sempre busquei, né, na minha vida, sempre busquei competição, tipo, competitividade, assim, sempre quis fazer bem feito, do melhor jeito possível e tudo mais. Então, quando eu joguei bola, eu competia jogando bola, amadorzinho ali regional, da Hum. escolinha, né? Sempre que eu ia fazendo, eu buscava alguma coisa pra competir. E só que assim, nunca rendeu nada, né? Tipo, nunca fui bom jogando bola. Eu fiz karatê também péssimo, nunca servi pra lutar, nada, É porque o nada. teu caminho estava aí, né? E aí foi treinando que eu vi e falei, pô, acho que dá, acho que dá. Quando eu era bem moleque, assim, tinha uns 16, 17, eu tinha um outro nutricionista que me acompanhava, que foi uma das minhas inspirações que eu fiz, que eu gostei muito de fazer, que foi o André. Ele competia na época, eu fui ver ele competir, eu tinha 16 anos, fui em São Paulo ver ele competir, ele ganhou, foi sensacional.
E aí eu queria experimentar também. E eu ficava pra ele, pô, me prepara, deixa eu competir. Ele, não, você é muito novo. Você não pode, você vai se frustrar, é difícil, né? E realmente ele tava certo. Ele me segurou até os meus 18 anos. Até que eu falei pra ele, vamos. Ele falou, vai, vamos. Aí a gente competiu a primeira vez. Foi bem, bem legal. Depois que eu passei pelo processo, que eu consegui suportar o processo de preparação para a competição, que é mais puxado do que além do estilo de vida normal que a gente faz, né? É um passo a mais. E eu fui, fiz o show, não ganhei, né? Nem peguei pódio, nada. Mas foi, assim, bem satisfatório, bem realizador, né? E aí, ali, eu falei, pô, quero fazer isso. Ali eu já estava ingressado na faculdade de Educação Física, já tinha começado a cursar. Então, foi só um pontapé, tipo, vai, é isso aí mesmo. E aí, continuei. Legal. Você tá trazendo aí? Esse aqui foi do final de Mais semana. recente. Foi esse final de semana. Posso ver? Aqui. Pode, claro. Ó, acho que dá para mostrar, né, João? Beleza. Pesadinha, hein? Pesadinha essa daí. Faz jus à modalidade. Maravilhoso, ó. Bem legal, né? E qual que é a diferença? Essa aqui foi da Classic Physique aberta, categoria Open. Então é a categoria que não tem limite de idade. Então eu competi com os caras mais velhos, os Masters. Inclusive quem ganhou essa categoria foi o campeão da Master, que era a categoria acima de 35. Então os caras uma categoria bem forte, muitos atletas. E eu fui nessa categoria justamente para saber em que pé que eu tava, né? Porque os caras são mais velhos, competem há muito mais anos que eu e tudo mais. Então todo o campeonato que eu fui no meu primeiro, também fiz exatamente a mesma coisa. De competir com os mais velhos. Pra saber se eu tô muito longe, se eu não tô. Nesse aqui em específico, eu fui chamado no segundo confronto, que eles fazem as chamadas por confronto, né? Então, primeiro confronto geralmente é do primeiro ao quinto lugar, segundo confronto do sexto ao 10º, por aí vai. Fui chamado no segundo confronto. Eu dei tanta sorte que eu levei a família inteira pra assistir o negócio. E no segundo confronto me colocaram bem no meio do palco e eu não saí. Eu fiquei no meio o tempo todo. Então a luz estava bem em mim, assim. Em cima. Todo mundo pôde curtir o momento, foi super divertido. Mas eu já sabia que ia ser difícil brigar por pódio nessa categoria, porque era bem... Competitivo. Vai demorar mais um pouquinho aí pra eu chegar mais próximo nessa categoria. Mas foi muito legal. E aí ganhei essa medalha aí pela posição, por participar e tudo mais. Foi mais uma medalha do tipo, ó, show, parabéns, show de bola. Mas incentiva, né? Incentiva Muito. demais. Essa federação, que é a SPFF, né? Ela é uma federação regional de São Paulo mesmo, né? Então, eles são muito organizados com o evento. São dias de evento, foram 3 dias de evento. Então, tem bastante tempo, eles cuidam bem dos atletas, é bem legal. Então, tem esse tratamento em cima do palco também. Essa daqui já é maior, ela aqui tá ao contrário aqui, ela vem a posição, tá vendo? Que aí essa aí eu fiquei em 4º lugar. Essa daí foi a categoria sub-23. Essa era a categoria que eu sabia que eu poderia ser competitivo, que era a categoria do pessoal da minha idade. Mesma coisa, os mesmos critérios, a única diferença é que era o pessoal da minha idade. Mesmo tempo de treino, mesma experiência e tudo mais. Foram 10 atletas nessa categoria e eu fiquei em 4º. Foi muito legal porque teve muitos confrontos nessa categoria. Os árbitros chamaram a gente várias vezes, fizeram muitas poses. Cansei bastante lá em cima. Nesse round aqui foi bem, bem puxado. Desbancou vários, né? Porque 4º lugar... Ficou uma galerinha pra trás. trás aí. E foi legal porque eu fiquei muito tempo ali no primeiro confronto, quando chamaram, eu fiquei muito tempo no 3º lugar. Muito tempo. Eu achei que eu ia conseguir ficar em 3º, morder um troféu ali e tal. No finalzinho do confronto, me trocaram com outro atleta pro 4º lugar e ele pro 3º. Eu fiquei ali. E aí puxaram pra trás de novo, né? Terminaram a chamada. E aí eu falei, putz, foi muito quase. Escapou da minha mão, escorregou. Foi muito, muito por pouco que eu não fiquei em 3º. Mas isso estimula, né? Não, estimula muito. Foi minha segunda competição da vida, né? Olha só. E pegar foi meu primeiro pódio. Foi muito legal. Muito, muito legal. Muito bom mesmo. Agora vamos falar do futuro, porque já tem competição vindo aí. Já tem. Quando será e onde? Agora a gente terminou essa competição, fomos comemorar, né? A gente foi comer pizza com a família. Foi sensacional. Pelo amor de Deus, alguém merece, né? Precisava, né? E semana que vem, agora no sábado, eu vou no Muscle Contest Praia Grande.
Aí é uma outra federação, não é essa federação, é a NPC, né? E vai ser lá em Praia Grande, vai ser 2 dias de evento, sexta e sábado. Aí eu vou subir no sábado, competir. Também mesma coisa, vou na categoria aberta com todo mundo e na categoria até 23 anos também. Aí a ideia é apresentar um físico melhor que dessa semana aqui e tentar uma posição melhor ainda, né? Vai conseguir. Oh, tô sentindo A ideia a é essa. vibração. Também tô. Pra gente terminar, que a gente tá na reta final, eu queria saber o seguinte: o que você diria para um jovem que pretende seguir o mesmo caminho que você? Cara, é a mesma coisa que eu falaria pra mim, tem que ter paciência, porque esse é um esporte que demora muitos anos, principalmente pra ser competitivo. Claro que tem as pessoas que têm mais potencial, que têm mais facilidade, né? Mas pra você ser competitivo, vencer, demora muitos anos. Tanto que a categoria adulta tá aí, os caras 30 e poucos anos, já fazem isso há 20 anos, pra começar a ganhar títulos e tudo mais. Demora. Então, tipo, tem que virar um hábito, tem que ser prazeroso, o estilo de vida tem que ser prazeroso pra pessoa, tem que ser um hábito consolidado, assim, gostar de fazer dieta, gostar de comer, não pode ser um sofrimento eterno. Então, aos poucos, então, eu diria pra pessoa ir dificultando o caminho aos poucos, não sair do 8 e ir pro 80 direto. Vai, mantenha a dieta bem, mantenha os treinos bem, tenha os seus momentos mais de descontração, comer com a família, sair e tudo mais, e vai aumentando o nível aos pouquinhos para ser algo suportável e aquilo que é sofrimento virar prazer, porque tem que gostar do processo para fazer. E aí compete uma vez, duas, três, vai levando paulada, vai tentando, melhorando e vai chegar, vai conseguir chegar. E vai trazendo para casa Vai esses trazendo para brinquedinhos casa. aqui, muito batalhado. Pedro, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui, né? Tá trazendo uma informação nova e feliz. Eu tenho certeza que da Praia Grande também virão outros títulos e a gente só quer você aqui outras vezes para nos trazer Com mais certeza. notícias boas. Eu que agradeço, vai ser sensacional. Praia Grande, em setembro vai ter aqui em Jundiaí também. Olha só, então você Terrinha, volta. eu Já está volto. convidado, então. Claro, com certeza. Já Se volta para Deus a gente quiser, falar com mais. com mais título para contar a história. É isso, obrigada, viu? Mais Legal, uma obrigado vez. de verdade mesmo. Obrigado. Bom, anota aí, ó, Pedro Valasco, anota esse nome, que esse nome ainda a gente vai ouvir falar muito dele. Se Deus quiser. A gente está com uma notícia boa, esporte, campeão aqui na minha frente. Esse está terminando. Eu volto logo mais com outro assunto. Espero você. Tchau.